Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos 5 fundos imobiliários para o ano de 2023. Serão apresentados 5 grandes FIIs que somam um patrimônio líquido superior a 11 bilhões de reais. Esses fundos apresentam um bom potencial de ganho em dividendos, bem como apresentam a possibilidade de bons retornos em relação à cota patrimonial. Lembrando que este vídeo não é indicação de investimento e tudo que eu falar aqui representa apenas a minha opinião, certo? O fato de serem 5 bons FIIs para o ano de 2023 não quer dizer que sejam os melhores fundos imobiliários do mercado. Eu escolhi 5 fundos imobiliários de 5 setores diferentes, ajudando assim na diversificação da carteira, não só entre fundos, mas também entre setores. Esses FIIs apresentados estão sendo negociados com desconto, também apresentam dividend yield bem atraente, possuem uma boa liquidez e, claro, o mais importante, apresentam um bom nível de segurança para o investidor. Mas atenção, quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo em uma classe de ativos da renda variável. Por isso, é muito importante que você tenha uma reserva de emergência que possa te trazer uma tranquilidade em momentos de alta volatilidade do mercado. Lembre-se que o risco fiscal ele pode trazer muita volatilidade no curto prazo, então é bom acompanhar informações que versem sobre a economia e lembre-se que existe uma possibilidade de tributação de dividendos e isso pode sim afetar o setor de fundos imobiliários. Tenha em mente que aquele ativo que você tem interesse, ele pode sempre cair ou subir um pouco mais. E claro, a obrigação do cotista é sempre acompanhar aqueles fundos imobiliários que ele possui em sua carteira. Beleza, pessoal? Agora vamos conhecer os 5 FIIs para o ano de 2023. O primeiro fundo imobiliário é o IRDM11. Esse fundo atua no setor de papéis. A maior parte de sua carteira ela é composta por CRIs. Esse fundo tem um patrimônio líquido de 3,3 bilhões de reais. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 93,04 e esse fundo fechou cotado no dia 28 de dezembro de 2022 a R$ 91,84. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,98. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 2% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Esses 2% de desconto pode parecer pouco, porém, para quem acompanha o mercado de FIIs há um bom tempo, sabe que é muito difícil esse fundo imobiliário ser negociado abaixo do valor patrimonial. O IRDM pagou nos últimos 12 meses um total de R$ 13,74 em dividendos. E esse valor representa um dividend yield de 14,97%. O último dividendo anunciado foi de 70 centavos por cota, representando assim um dividend yield de 0,76%. E quanto à variação de sua cota a valor de mercado nos últimos 12 meses, esse fundo apresenta uma desvalorização de menos 14,81% no valor de sua cota a mercado. O IRDM11 apresenta uma liquidez média diária de R$ 6.700.000. Mais de 273 mil investidores são cotistas desse fundo. Ele não apresenta alavancagem. Quanto aos ativos da carteira desse fundo, 68,69% estão investidos em CRIs, 22,59% estão investidos em fundos imobiliários e ainda 4,07% estão investidos em fundos imobiliários com características de renda fixa. Quanto aos indexadores dos CRIs da carteira do IRDM11, 55,97% dos CRIs desse fundo estão indexados a IPCA mais uma taxa média de 8,46%. 12,77% desses CRIs estão indexados a CDI mais uma taxa média de 5,32%. 1,72% estão indexados a IGPM mais uma taxa média de 9,2%. 0,97% estão indexados a uma taxa pré-fixada de 12% ao ano. E por fim, 0,76% estão indexados a IGPDI, mais uma taxa média de 5,12% ao ano. Esse fundo não cobra taxa de performance e a sua taxa de administração é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. O segundo fundo imobiliário é o HGRU11. Esse fundo atua no setor de renda urbana. Seu patrimônio líquido é de 2,2 bilhões de reais. Esse fundo tem um valor patrimonial por cota de R$ 120 e ele fechou cotado a R$ 119,12.
ficando assim com o preço sobre o valor patrimonial de 0,99. Assim, esse fundo está sendo negociado com apenas 1% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou em dividendos R$ 10,04, ficando assim com um dividend yield de 8,43% ao ano. Seu último dividendo anunciado foi de 82 centavos por cota, e esse valor representa um dividend yield de 0,68%. Nos últimos 12 meses, o valor de negociação de sua cota a mercado valorizou 1,29%. Esse fundo apresenta uma liquidez média diária de R$ 3.700.000 e mais de 188 mil investidores são cotistas do HGRU. Esse FII possui uma alavancagem que representa 6,3% do seu patrimônio líquido. Esse fundo possui 75 imóveis, que somam uma área bruta locável total de 417 mil metros quadrados. A sua vacância está zerada e ele cobra 20% de taxa de performance sobre o que exceder IPCA mais 5,5% ao ano. E a sua taxa de administração é de 0,70% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O terceiro fundo imobiliário é o Kizu 11. Ele atua no segmento de fundos, chamados de FOFs. Seu patrimônio líquido é de R$ 388 milhões, o menor PL dentre os FIIs aqui apresentados. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,79 e ele fechou cotado a R$ 8,18, ficando assim com o preço sobre o valor patrimonial de 0,93. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 7% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou 87 centavos por cota em dividendos, e esse valor representa um dividend yield de 10,69%. Seu último dividendo anunciado foi de 7 centavos e meio, e esse valor representa um dividend yield de 0,92%. E esse fundo está sendo negociado pelo mesmo preço que estava sendo negociado há 12 meses. Ele possui uma liquidez média diária de R$ 980 mil, mais de 106 mil investidores são cotistas do Kizu 11. Esse fundo não apresenta alavancagem, possui um total de 35 fundos imobiliários dentro do seu portfólio. A sua classe de ativos de FIIs representa 97,5% do seu patrimônio líquido. Os outros 2,5% estão alocados em caixa. Esse FII não cobra taxa de performance e a sua taxa de administração é de 0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. O quarto FII é o XPLG 11. Ele é um fundo imobiliário que atua no setor logístico. Seu patrimônio líquido é de R$ 3,1 bilhões. Esse fundo tem um valor patrimonial por cota de R$ 114,49 e ele fechou cotado a R$ 97,62. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,85. Assim, ele está sendo negociado com 15% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 8,30 por cota em dividendo, e esse valor representa um dividend yield de 8,51%. Seu último dividendo anunciado foi de 74 centavos por cota, e esse valor representa um dividend yield de 0,75%. E nos últimos 12 meses, o valor de sua cota a mercado desvalorizou menos 3,22%. O XPLG 11 possui uma liquidez média diária de R$ 3.800.000. Mais de 301 mil investidores são cotistas desse fundo. Ele possui uma alavancagem que representa 6,97% do seu patrimônio líquido. Possui 17 imóveis em seu portfólio, que somam uma área bruta locável total de 954 mil metros quadrados. E a sua taxa de vacância física está em 7,6%. O XPLG 11 cobra 20% de taxa de performance sobre o que exceder IPCA mais 6%. E a sua taxa de administração ela ocorre em regra de cascata, começando com 0,95% e finalizando com 0,75% ao ano sobre o valor patrimonial do fundo. E o quinto e último FII dessa lista é o HGBS 11. Esse fundo atua no setor de shopping centers. Ele possui um patrimônio líquido de R$ 2,1 bilhões. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 216,98. E ele fechou cotado a R$ 186,50.
Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,86. Ou seja, ele está sendo negociado com 14% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, ele pagou um total de R$ 15,10 por cota em dividendo. E esse valor representa um dividend yield de 8,14%. Seu último dividendo anunciado foi de R$ 1,40, representando assim um dividend yield de 0,75%. E nos últimos 12 meses, o valor de sua cota a mercado desvalorizou menos 1,82%. Esse fundo possui uma liquidez média diária de R$ 1.400.000, mais de 91 mil investidores são cotistas desse fundo. Ele não possui alavancagem, ele tem 17 imóveis em seu portfólio, que totalizam uma área bruta locável de 182 mil metros quadrados, e a sua vacância física está em 6,3%. O HGBS 11 ele não cobra taxa de performance e a sua taxa de administração é de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Bom pessoal, esses foram os 5 FIIs para o ano de 2023. A escolha de cada um desses FIIs foi subjetiva, onde levei em consideração o histórico desses fundos, bem como o acompanhamento que eu faço deles. Então, coloque aí nos comentários os FIIs que você acredita que sejam bons fundos para o ano de 2023. E se você não concorda com essa minha escolha, também coloque aí nos comentários, certo? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.